Olá, pessoal. Vamos então continuar nossa conversa sobre o estudo da situação, que é o momento, que é o primeiro passo de elaboração de um projeto social ou de qualquer tipo de planejamento. Vamos relembrar que o equacionamento e a reflexão que a gente estudou nas últimas aulas seria aquele momento de levantamento das informações, antes da gente tomar a decisão do que vai fazer. Então, a análise de situação, ela estaria nesse momento, no momento da reflexão e no momento do equacionamento. Para alguns autores, eles chamam análise da situação, estudo da situação, avaliação diagnóstica, não importa o nome, o que importa, alguns até chamam de avaliação ex-ante, que é aquela avaliação que acontece antes do projeto começar. Não importa o nome que você vai dar, o que importa é as ações que você vai fazer, juntando todas essas informações para você decidir o que você vai fazer enquanto intervenção. Vale destacar uma coisa também. A Miriam Veras, ela coloca que não é só descrever uma situação, você vai ter que analisar e interpretar essa situação. Então, isso é importante vocês entenderem quando vocês forem identificar qual vai ser a situação que vocês vão analisar para fazer o projeto no segundo semestre, tá? Ou uma comunidade, ou um problema de uma comunidade, ou uma organização social, ou a melhoria de um projeto que já existe numa organização social, mas partindo de um dado real, de uma situação concreta. Então, se a gente olhar no conceito de estudo da situação que a Miriam Veras coloca, vocês vão observar que ela vai trazer para essa questão, né, de não só analisar, descrever, mas interpretar essa realidade, e ela vai trazer também para uma segunda questão, que é a de delimitar essa realidade. Aí a gente já pode reforçar, inclusive, a correção daqueles exercícios, né? Os exercícios que vocês fizeram, porque a alternativa correta era a alternativa E, porque eu não posso planejar na realidade toda, né? Eu tenho que delimitar essa realidade a partir dos objetivos que eu tenho. E isso a Miriam Veras, no conceito que ela dá de estudo da situação, ela vai falar que você vai delimitar a partir da sua intenção, a partir da sua ação. Então, só para a gente recapitular o conceito que a Miriam Veras fala de estudo da situação, ela vai falar que consiste na caracterização, que é uma descrição interpretativa, na compreensão e na explicação de uma determinada situação tomada como problema para o planejamento e na determinação da natureza e da magnitude de suas limitações e possibilidades. Então, pensando nesse conceito, a gente não pode esquecer dessas duas coisas. Eu tenho que, então, interpretar essa realidade, ou seja, ir além, né, do aparente, e tentar ir fundo nas causas, porque senão ela vai falar que a gente acaba tendo uma visão muito reducionista da situação, ou seja, você não vai no problema em si, né? Você fica na superficialidade. E também a gente não pode esquecer que a gente vai ter também que delimitar essa situação. Por isso que ela fala que é a situação tomada como problema, ou seja, não são todas as situações que vocês vão pegar como problema, é uma situação só a partir do objetivo que você vai ter, né? Então, a gente não pode esquecer dessas duas coisas. Então, só recapitulando. Primeiro, a gente pode chamar de análise diagnóstica, estudo da situação, avaliação ex-ante, estudo diagnóstico. Em vários autores vocês vão poder encontrar esses nomes. Independente do nome, é o momento que vai anteceder o planejamento, é o momento que vai te ajudar a levantar informações para você tomar a decisão de qual vai ser a prioridade de intervenção naquele lugar ou naquela situação que você está colocando como problema, tá certo? Então, isso é importante esclarecer aí. Com relação ao conceito de estudo da situação, a gente tem que delimitar esse objeto que você vai fazer, né, de interferência, né, de intervenção nessa realidade, e também a gente tem que levar em consideração que a gente vai estudar com profundidade esta realidade. Então, nada melhor do que começar como o levantamento das hipóteses preliminares. Como a gente pôde ver, o levantamento das hipóteses preliminares, professora, é a mesma hipótese que a gente levanta lá de pesquisa? Praticamente sim, porque a hipótese, no caso, seria uma desconfiança que você tem daquela realidade, do que você acha que precisa ser feito para melhorar. Então, é nesse sentido, você vai levantar uma hipótese.
nessa região, nossa, tem muito adolescente grávida, então eu preciso fazer um projeto de intervenção nesse sentido. É uma hipótese ainda, você ainda não foi nos números para confirmar isso. Então, depois que você vai nos números, é que você vai ter essa checagem aí se isso vale ou não. Então, para essa semana, o que eu recomendo? Que vocês cheguem, né, coloquem em ordem os exercícios que a gente já pediu, né, para conseguir entregar tudo, e comecem a usar o tempo também para fazer o projeto de intervenção lá na frente, que tem que começar justamente por esse levantamento desse problema. Então já comecem a discutir mesmo em grupo qual seria esse problema que vocês vão querer identificar para fazer esse trabalho, e não esqueçam de fazer o trabalho do plano, porque o trabalho do plano a gente já pode marcar logo que a gente voltar para a semana seguinte, por exemplo, não no dia, né, que a gente volta, mas na semana seguinte. Aí eu não quero não quero vocês falando, não deu tempo de fazer. Então aproveitem para fazer, e quem tiver dúvida, por favor, me chame tanto no WhatsApp como por e-mail, tá certo? Então, aproveitem para o documentário, quem não assistiu ainda, porque aí vocês vão conseguir perceber no documentário quais eram as situações que demandaram as intervenções, né? Por que aquelas pessoas elas identificaram um problema, e desse problema, o que elas criaram de solução. Então, esse é o pontapé inicial aí para a gente conseguir entender a análise da situação. E aí depois eu vou colocar algumas questões de múltipla escolha, com questões de concurso dessa matéria, para que vocês possam ver como que esse conteúdo é pedido nos concursos, tá certo? Então, bons estudos, aproveitem aí com disciplina, tentem deixar pelo menos uma meia horinha aí para cada matéria aí, pelo menos por semana. Com certeza vocês vão conseguir recuperar o tempo perdido aí. Obrigada e aguardo as dúvidas. Até mais. Boa semana.